Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje estamos aqui com meu amigo e colega Luiz Carlos Petri, ou Petri, como vocês preferirem, que é psicanalista e topólogo. Já esteve aqui no canal mais de uma vez, na Vida na Arte, falando sobre topologia também. E com muita alegria que ele foi o prefaciador do livro Gaiata Psicanálise. Ele acompanhou esse projeto, né, de perto e com muita satisfação agora que ele vai trazer algumas considerações sobre o que ele tem pensado do livro Gaiata Psicanálise, recém-lançado pela editora Zagodoni. Então, quero dar as boas-vindas ao Luiz e vamos batendo um papo aí, Luiz, sobre o teu prefácio, o livro, sendo que ele já está sendo elogiado, o teu prefácio também já tenho recebido notícias dele. Muito boa noite, Daniel, colegas que estejam assistindo a essa pequena conversa que a gente está tendo aqui. Eu acho que falar sobre prefácio não é muito adequado. Por quê? O prefácio tem que ser lido, ele tem uma estrutura e vai indo e tal. Mas eu posso falar algumas coisas do background, né? O que me levou a aceitar a coisa do prefácio e acompanhar. Eu acompanho o projeto de trabalho do Daniel desde o tempo do corpo freudiano, quando ele estava trabalhando a perspectiva da gaiata psicanálise, ou seja, a psicanálise com humor, que é um livro muito interessante e que eu sempre, quando conversava com ele, dialogava em relação à questão da obra do Freud, os xistes e suas relações com o inconsciente, e dizendo, olha, tem aquele texto sobre o humor também, que o Freud escreveu, etc, etc. E a coisa foi indo no segundo momento, no, digamos, o segundo tempo. O Daniel parece que agora está num terceiro tempo, né? Num segundo tempo, o Daniel pensou e começou a construir uma série de microvídeos falando sobre as abordagens clínicas dele, né? As perspectivas e também posicionamentos em relação à arte, à cultura, a conceitos, etc., etc. E também sobre o próprio percurso dele, enquanto sujeito na formação psicanalítica, né? Eu acho isso muito interessante, porque vocês que já assistiram os vídeos do Daniel sabem que ele tem toda uma discussão, nem sempre, às vezes, alegre sobre a questão da teoria lacaniana e os lacanianos, etc. Eu, por exemplo, sou considerado como um lacaniano, né? Eu me digo freudiano, né? Mas eu tenho uma admiração, uma reverência há mais de 40 anos pelo trabalho do Lacan na organização da, da, das perspectivas transdisciplinares entre a filosofia, a lógica, a topologia, a cultura e assim por diante, né? Ah, e me dedico a essa pesquisa, principalmente a parte topológica, né? Claro, também a parte lógica, etc., né? Mas eu acho interessante que, na realidade, eu sempre discutia com o Daniel que as críticas ao lacanês ou a certas perspectivas que ele fazia eram críticas que tinham sentido em muitos aspectos, mas elas incidiam sobre certos modos que nós temos de aprender o pensamento e o trabalho de Lacan. Eu não estou querendo dizer com isso que Lacan é um autor fácil. Não.
É um autor muito difícil. Realmente é difícil, exige muito da gente. Se você vai querer entrar a fundo, você vai ter que estudar lógica, não, não uma introdução à lógica, vai ter que ler matemáticos, lógicos, etc., topologia também, e é um trabalhão desgraçado, né? O que eu me dispus a fazer há 40 anos atrás, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. Mas, assim, fora isso, dentro dessa questão, eu acho que existem alguns elementos, tanto de uma perspectiva de uma prática clínica, né, colocados pelo Daniel, que dizem respeito a essa questão que eu diria assim, de um lado, afetividade, né, e outro lado, a questão poética, né? Para dar um exemplo para vocês, eu vou recorrer ao Lacan no seminário 25, que eu fiz a tradução, aonde ele vai dizer, na sessão de 13 de dezembro de 1977, que o analisante, no processo da análise, vem a fazer poesia, né? Então, que é a perspectiva de que o sujeito engajado no processo da livre associação, e o analista tem a função de trancher, de esculpir, de cortar, que a diferença é que o Daniel tem um vídeo onde ele vai falar das duas perspectivas na pintura, de pore e lavore. O que põe é o pintor e o lavore é o escultor. O psicanalista não é um pintor, ele é um escultor. Então, por isso que ele trancha, ou seja, ele faz um movimento aonde abre alguma coisa dentro da questão do discurso. E você pode fazer isso de muitos modos. Eu sei que eu estou saindo um pouco fora exatamente do livro, mas eu estou comparando. Num famoso vídeo documentário sobre Lacan, feito por Jacques-Alain Miller e a equipe dele, o filho do Miller, que era, eu acho que o cineasta, se não me engano, tem uma cena aonde tem o caso de uma senhora que tinha sido vítima dos nazistas e foi parar em campos de concentração e conseguiu escapar. E ela sempre com essa questão da Gestapo, etc., etc. E num determinado momento da análise, o Lacan encosta no rosto dela por trás e diz Gestapo, usando a equivocidade da linguagem no francês entre um gesto colocado e a Gestapo, né? O que me remete a aquela famoso texto que Freud escreveu antes, às portas de sair da Bergasse 19 em Viena e ir embora da Europa, em que ele recomendava vivamente a Gestapo para todo mundo, né? Aquela coisa. Isso depois daquele sobressalto que ele teve quando a, a Ana Freud foi levada por ela e ficou quase 24 horas em interrogatório, né? Então, de certo modo, a psicanálise, além da questão técnica que nós aprendemos e que nós estudamos, fazemos controle, e que passa pela nossa própria análise também, há uma dimensão no trabalho do psicanalista, seja ele qual for, que é uma dimensão do percurso da própria vida dele, né? Então, uma pessoa andou me dizendo que o momento onde a pessoa entra em análise, o como ela entra em análise, o percurso que ela faz, são significativos
para o modo dela operar com a psicanálise e também para a existência dela. Nem todas as pessoas que são analistas, eles, como vou dizer, fizeram uma análise e depois se tornaram, ou pensaram, se interessaram pela psicanálise e se tornaram analistas. O mais frequente é a pessoa estar fazendo uma faculdade, um curso de psicologia, um curso de filosofia, um curso de letras, e a psicanálise apreendida, sob o ponto de vista teórico, chamar a atenção. E aí, nesse momento, a pessoa vai procurar uma análise e que a gente sempre espera que seja por causa do seu sofrimento, principalmente, né, pela sua própria condição humana, do que não para se operacionalizar, né? Então, essa coisa da técnica, ou seja, de trabalhar tecnicamente com a psicanálise, se tornar uma profissão é algo muito complicado. O Freud, inclusive, disse que a psicanálise era uma profissão impossível, né? Nesse caso, né? E então o cara tem que estar no professar, ou seja, ele tem que ser uma mosca que pega ele. Agora, as moscas são diferentes, né? Eu diria. As moscas freudianas, elas são as moscas originais. Depois disso, você tem as moscas, tem a ferenciana, que o Daniel discute, tem a do Steckel, não sei se já chegou nesse ponto também, né? Que são moscas interessantes, né? E tem a mosca lacaniana também, né? E essas moscas, elas sempre estão circundando o nosso espírito, né? Eu conheço Winnicott, li bastante, Steckel, Ferenczi e Abraham, Reich, etc. Acho muito interessantes os trabalhos deles. Mas chegou um momento na minha formação, depois que eu estava decidido que eu queria estudar psicanálise naquele contexto, que eu apliquei sobre esse ponto de vista a mesma coisa que eu apliquei para mim na adolescência quando eu fui fazer yoga, né? Eu passei por um período na minha adolescência em que fiz bastante yoga, frequentei, fui bem disciplinado e tal, li muita coisa sobre Zen budismo. Não vou dizer o número de livros porque é um absurdo, né? Li muito Krishnamurti e num dado momento eu cheguei à seguinte conclusão, foi por causa da leitura do Krishnamurti, de que eu não era um indiano, de que eu era um sujeito ocidental, digamos, um teuto brasileiro. E o meu caminho se dava justamente pelo caminho ocidental. Então, por mais que eu via, na época, inclusive, correlações do pensamento zen budista e Heidegger. Da mesma forma, né, isso seria um outro assunto, né? Da mesma forma, eu também, em relação ao Ferenczi, que eu acho muito interessante, tem coisas maravilhosas, né? Eu vi que o meu caminho não passava por Ferenczi, mas ficava em Freud, especificamente. E aí, eu acho que é essa a questão. O Daniel, eu às vezes sinto que o caminho dele passa por Freud e vai por uma linha do tipo do Ferenczi, se você me permite colocar isso, né? Para a gente abrir um bate-bola aí para a gente conversar, né? E nesse sentido, eu falei que o livro me chamou muito a atenção. Uh, Várias coisas me chamaram a atenção no livro, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato do Daniel ter coragem e abrir a sua história dentro do percurso psicanalítico, né? E aí, então, eu escrevi o prefácio e parte dele justamente no sentido de responder ao Daniel como uma troca, um presente, né? Também contei algo brevemente sobre o meu percurso, né? É isso. O que que você acha? Legal, Luiz, obrigado pelo teu comentário.
Sim, sem dúvida que eh, eu entendo que a psicanálise seja uma sopa em que podem cair muitas moscas diferentes, né? E não é por isso que a gente vai deixar de tomar essa sopa, né? Eu fui muito atravessado pelo percurso lacaniano, estudei em instituições, grupos de estudo, na universidade, em pós-graduação, né? E o Lacan é um autor que eu sinto que vive muito dentro de mim, né? Fiz análises lacanianas, me supervisionei com lacanianos, li livros de tendências lacanianas diversas, acompanhei disputas políticas entre instituições lacanianas, né? Então, eu sinto que eu tenho uma trajetória, né, no lacanismo, e o que eu costumo dizer é que a minha relação com Lacan hoje, ela é uma relação lúdica no sentido do carretel, né, do Fordal, ou seja, eu digamos, trago ele para mim quando eu sinto que ele é necessário, mas eu não estou perseguido de que eu preciso ser um lacaniano, né? Ou seja, ele é um autor que pode me habitar de uma maneira espontânea, eu permito essa relação viva e espontânea com ele, né? O que eu acho que não é tão comum no lacanismo, porque há uma sintomatologia de obediência, né, no meu entender, no lacanismo, que é frequente, embora afete mais ou menos, em maior ou menor grau, as pessoas e as instituições. E o meu livro é um livro que fala muito de emancipação, né? Então, de alguma forma, não só em relação a Lacan, né, mas em relação à psicanálise como um todo, a minha preocupação é que todo o conhecimento teórico que nós absorvemos possa se depurar enquanto um saber operativo. Ou seja, conhecimento sem sabedoria é um fardo, porque a gente não sabe o que fazer com aquilo. E a gente acaba se tornando muitas vezes papagaio, né? Você reproduzir algo que não está reverberado na sua pulsão. Então, a preocupação do meu livro é essa, seja a psicanálise na academia, seja nos consultórios, na supervisão, na escrita. A minha preocupação é essa, né? É para que a gente possa dar destaque ao Lacan de uma maneira sadia, no meu entender, né? Ou seja, para que ele se torne um autor vivo e não um autor como uma pedra que sepulta um sujeito, que não é isso que ele queria, no meu entender, né? É, sim, sim. É, é, acho que é interessante. É, é, eu sou uma pessoa um pouco difícil para abordar essa questão, porque eu consigo, digamos, ler o teu livro e te encontrar lá dentro, né? Mas se eu for falar, por exemplo, te encontrar lá dentro, encontrar psicanálise, etc. Mas se eu fosse eu falar sobre isso, para mim a coisa fica muito, eu acho, eu não, que termo eu posso dizer? Fica barroca, fica difícil de poder explicar, né? Atualmente a gente, digamos, discute essas questões, a psicanálise é uma arte, tu fala sobre isso lá no livro, em outros vídeos também. Eu concordo com isso. A psicanálise é uma poiesis, né? No sentido grego do termo, e no sentido que o Heidegger fala de poética, né? É, mais alto, né? Mas eu justamente sou aquele cara que
estudou a psicanálise na sua, não só na sua parte da poiesis, que eu acho super importante, mas também como uma ciência, né? Mas aí começam os problemas, porque falar de ciência tem que se definir que tipo de ciência, né? Ou seja, e aí então a coisa fica muito, muito difícil. Não é ciência empírica, né? Não é o empirismo lógico, o empirismo newtoniano, etc., né? Essa pseudociência, que eu diria assim, né? Que a gente vê nos manuais, né, que se diz, isso é ciência, tal coisa, né? Mas é uma ciência que a gente teria que olhar na psicanálise, que apesar de Freud não começar esse processo, ele começa antes, na metade do século XIX, de uma nova ciência que era chamada, que é intuicionismo matemático, que é um outro nome, é a topologia, né? Mas é tão interessante que o Freud vai construindo o seu caminho e na década de 20, numa das conferências introdutórias de psicanálise, ele se dedica a conversar, a falar sobre a teoria da relatividade geral, né? E relacionando com a psicanálise, né? É muito engraçado, né? E aí abriria um debate muito importante. Bom, eu eu diria assim, seguindo Gadamer, um filósofo alemão, Hans-Georg Gadamer, em Verdade e Método 1 e 2, onde ele diz que a arte, a verdade, no sentido dele que não é essa verdade positiva, né? A poesia e ciência estão sempre juntas. Ou seja, ele segue Goethe, né? Quando Goethe diz, né? Um povo deve ter arte, ciência e religião. Se ele só puder ter duas, que tenha arte e ciência. Se ele só puder ter uma, vai ter religião, né? Essa coisa aí. Mais ou menos isso, assim, né? E eu acho que o debate sobre as práticas que a gente desenvolve e os sentidos que elas tomam para nós e para os outros, ele é, na minha concepção, algo quase infindável, sabe? É um fim que não termina. Aliás, é um livro do Manoni, né? Quer dizer, um endless, né? Sim, exatamente. Eu vou nesse caminho também, Luiz, de que a psicanálise, a arte e a ciência não são três coisas distintas. Ou seja, que a gente possa não dicotomizar ou excluir todas essas dimensões do humano, né? Porque a ciência pode ser tão curativa quanto a arte, ou a arte pode ser tão curativa quanto a ciência e a psicanálise. Tudo isso pode promover transformações na vida, né? São meios de propagação da Aham. vida, meios de propagação de amor potencial. Então, Eu gosto muito da expressão transdisciplinaridade, exato. que é que um campo atravessa o outro. E por isso que a tal da teoria dos nós é muito legal, porque um nó vem, uma corda atravessa a outra e etc. Como, por exemplo, isso aqui, ó, que diz, Aham. são duas cordas, é uma corda só, mas ela faz voltas, né? Sabe? Isso eu acho que é algo. A ideia de transdisciplinar implica que eu saia do lugarzinho onde eu estou, vá e faça o caminho no outro. Não só tome emprestado conceitos que eu acho interessante utilizar. Eu vou lá e me transformo fazendo essa travessia, né? Então, justamente, por exemplo, quando você traz essa leitura topológica dessa situação, isso para mim é um exemplo de como o conhecimento pode estar alinhado com com o saber. Uhum.
porque muitas vezes no ensino da psicanálise se dá muito destaque ao conhecimento desprovido de um saber, e isso acaba sendo agressivo, principalmente para o estudante. Ele tem acesso a um conjunto de informações que ele não tem como absorver, ele não tem repertório para assimilar aquilo, seja na sua vida, seja em geral, seja nas suas experiências de análise, seja com os seus pacientes, né? Então, por isso que o meu livro ele é uma convocatória para que a gente possa incluir mais a arte na formação psicanalítica, para que esses conceitos que você traz tão preciosos da topologia, eles façam sentido e sejam operativos, né? Que não, isso não seja uma língua morta, né? Por exemplo, de jargões, mas que as pessoas possam fazer algo efetivamente com isso, né? Que é esse exemplo lindíssimo que você deu agora, resgatando a própria filosofia, né? Então, é isso, né? Quer dizer, eu não sou contra Lacan, né? Digamos, e a sua obra, senão eu acho que a gente precisa pensar melhor na transmissão, para tudo isso poder ter o potencial de ganho que efetivamente tem, para que isso não seja jogado fora através de uma língua vazia, vazia no mau sentido do termo, né? Que eu digo, né? É, falou. Muito bem. Então, fazemos um corte lacaniano agora? Ou... Pode ser, pode ser. Não, dizer que eu recomendo a leitura do livro, Aham. né? Eu gostei muito de ler, né? E vamos ver o que que vem pela frente aí, né? Né? Já tem umas outras publicações, né? Né? Muito bem. E o Luiz que, então vamos aproveitar, né, Luiz, para falar do teu livro, então. O Luiz que recentemente lançou um livro, você quer falar brevemente dele? Já está à venda, né, Luiz? Ah, tá vendo na editora Cotter, né? É a Topologia e o Tempo. Eu trato da primeira conjectura lacaniana, né? É um livro técnico, um livro que aquelas pessoas que se interessam por topologia, conhecem alguma coisa, vão poder aproveitar bem ele, mas apesar de ele ter segundo leitores, uma característica didática, né, que eu escrevo de forma mais ou menos didática, ele não é um livro facinho, né? Oferece alguma dificuldade, né? Né? Uhum. É. Mas isso pode ser para um outro momento, né? Sim, sim. Muito bem. Então, Luiz, quero agradecer tua presença. Foi muito bom ter o teu prefácio lá, já tá sendo elogiada a Eu tua agradeço. produção. E quem quiser, manda seus comentários aí, fiquem à vontade para deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, pessoal. Ajuda bastante o canal. E quem tiver alguma sugestão de pauta para vídeos, encontros aqui, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, gaiatapsi23@gmail.com. Lembrando que o livro Gaiata Psicanálise está disponível na Amazon e nos grandes sites, pela editora Zagodoni. Valeu, Luiz. Obrigado pela presença. Eu, Valeu, pessoal. Um abraço e até a obrigado, próxima. Daniel. Obrigado.